Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa é a Jornada do Herói, um programa onde contamos histórias de transformação de vida através das práticas do Tai Chi, do Qigong e da medicina tradicional chinesa. Eu sou o professor Tobias Velho e no episódio de hoje a gente vai conhecer um pouco da história da Letícia, que é uma praticante de Tai Chi, Qigong e tem usado essas práticas para superar uma doença autoimune que ela é portadora, que é a miastenia graves. Então ela vai contar um pouco da história dela e vai mostrar para a gente como que o Tai Chi e o Qigong têm ajudado ela a superar essa patologia e a fornecer para ela mais qualidade de vida. Né? Toda doença autoimune, é muito importante a gente entender isso, elas têm a mesma característica, né? Então, o nosso sistema imunológico, ele é responsável por defender o nosso organismo. Só que numa doença autoimune, ele entende que o nosso próprio organismo é o nosso inimigo, causando aí então processos inflamatórios. Enfim, cada patologia autoimune vai ter as suas próprias características. No caso da miastenia graves, ela faz o seguinte: você no nosso sistema nervoso, os nossos movimentos, né, eles acontecem porque o nosso cérebro, ele fornece informações através do sistema nervoso que está conectado aos músculos para que eles trabalhem, para que eles se movimentem, né? Então existe um impulso elétrico, esse impulso vai e acontece lá entre o músculo e o nervo uma sinapse, né? Uma assimilação daquela informação que está vindo através do cérebro. No caso da miastenia graves, existe ali um lugar onde o músculo se conecta com o nervo e é produzida uma substância que ela faz com que seja assimilada essa informação. E aí, nessa patologia, o corpo entende que essa substância é uma substância patológica e ele começa a atacar ali. Então, isso dificulta a conexão entre o sistema nervoso e os músculos, né? Fazendo com que as informações muitas vezes não funcionem direito. A Letícia vai contar aí um pouco da história dela, né? Ela vai falar quais foram as dificuldades, que ela teve dificuldade da fala, enfim. Enfim, não vou dar muito spoiler para você poder assistir direitinho a entrevista, porque a ideia aqui também é a gente agregar um pouco de conhecimento na visão da medicina tradicional chinesa, né? E aí, por que então que as práticas de Tai Chi, Qigong, elas são tão eficientes e elas ajudam tanto as pessoas que têm doença autoimune, né? Quando você tem uma patologia desse tipo, ela causa bastante estresse no organismo. E esse tipo de patologia, ele envolve processos inflamatórios, porque quando o sistema defensivo começa a atacar ali o sistema nervoso, enfim, as conexões, ou fazer as suas defesas, ele gera processos inflamatórios. Uma inflamação é nada mais, nada menos do que células defensivas agrupadas sem saber mais ou menos o que fazer. Então, você tem ali, ele identifica um problema, e aí ele fala, olha, tem um problema, joga todo mundo para lá para resolver esse problema. Com o tempo, ele vai identificando quais são as células ali que conseguem combater o problema e essa inflamação vai diminuindo e o processo inflamatório vai passando, enfim, a patologia vai acontecendo. É assim que a inflamação acontece, né? E aí, quando você pratica Qigong, Tai Chi, isso reduz muito o seu estresse, né? Isso é comprovado cientificamente. Existem estudos, né, que comprovam isso cientificamente. Então, a prática de Tai Chi, Qigong, é muito eficaz para reduzir o estresse, né? Outra coisa importante, o Tai Chi e o Qigong, eles aumentam a sua imunidade, né? Qual seria a lógica da ciência médica ocidental? Você imunossuprimir uma doença imunológica, ou seja, diminuir a imunidade para que o próprio corpo não tenha força para se atacar, entendeu? Então, existem níveis de entendimento sobre isso, claro, tudo deve ser avaliado muito bem, a quantidade de corticoide, enfim, os médicos eles têm essa estrutura, né, e esse conhecimento para saber dosar e fazer ali a forma necessária para combater cada tipo de doença autoimune, né? Até a Letícia vai contar um pouco de como que ela fez a opção dela
por procurar outras medicinas, outras formas de trabalho, enfim, ela vai contar a história dela, é muito legal, muito bacana, pessoal. Espero que vocês se inspirem e aprendam bastante. Como o Tai Chi, o Qi, com essas práticas aumentam a imunidade, né? Isso também reduz os processos inflamatórios e também ajuda a controlar os surtos, as fases mais agudas, né? Das doenças autoimunes, né? Um outro fator muito importante é que ele provoca um fortalecimento geral do corpo. Então, o tipo de exercício, a forma suave de praticar, como ele pode ser adaptado a todo tipo de pessoa também, tudo isso conta muito para que ele possa realmente ajudar a combater as doenças autoimunes, né? Então, são alguns fatores que são muito interessantes, que a prática ajuda a promover, e o mais importante de todos, né, é sobre o Qi mesmo, a circulação do Qi. Então, é o impulso elétrico que sai do cérebro e se conecta aos músculos. E existe uma falha entre a conexão desse impulso, né? Quando você pratica o Tai Chi, o Qigong, você faz o que a gente chama de unificação do Qi, né? Você faz com que a energia do seu corpo, de forma organizada e coordenada, possa circular através do corpo inteiro, chegando na ponta dos dedos da mão, do pé, né? Expressando a quantidade de força necessária para ela se mover, mas sem se desgastar. Então você vai aprendendo ali também conceitos e formas de usar o corpo, de poupar energia, que ajudam a melhorar essas conexões, né? Quando o Qi circula, o sangue também circula, né? E as terminações nervosas fazem essas conexões junto com o músculo, através também ali, né, com esse aporte e esse movimento do Qi e do sangue, né, que fazem essas conexões, esse entendimento da medicina chinesa. Então, você fazendo o Qi circular, você entendendo como conectar o seu corpo e usar ele para que a energia possa ser cultivada, né? Então, primeiro a gente aprende a poupar, a cultivar, e aí também a gente vai aprender a circular, a movimentar. Então, o cultivo do Qi, da energia, vai te trazer mais energia vital, né? O movimento vai fazer com que os processos fisiológicos aconteçam, que as inflamações reduzam, né? Então, essa é a visão da medicina tradicional chinesa. Agora é isso. Eu espero que você tenha aprendido um pouco também com esse vídeo, espero que essas informações te ajudem de alguma forma. E vamos lá conhecer a história da Letícia, que está muito legal essa entrevista. Por favor, se inscreve aqui no nosso canal, curte, comenta, compartilha com outras pessoas, ajude o Tai Chi, o Qigong, a medicina chinesa a crescer aqui no nosso país, para que outras pessoas possam conhecer mais, né? Também você vai ajudar o meu canal, vai me ajudar a crescer. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para esse vídeo que está muito legal. Bom, eu sou o Tobias, professor de Tai Chi Chuan, Qigong, e hoje estou aqui com a Letícia, Oi, gente. que pratica Tai Chi e Qigong comigo. Lá no Templo Budista também faz Qigong Lian Kun no Parque da Cidade, né? Sim, eu faço no Parque da Cidade, tem todo dia, aqui em Brasília, na Asa Sul. E deixa eu te perguntar, Letícia, quantos anos você tem? Eu tenho 42. 42 anos. Como que você começou a fazer essas práticas, né? Da onde veio essa? Bom, eu adquiri uma doença autoimune quando eu era adolescente, muito grave, chama miastenia gravis, e ela causa uma fraqueza muscular generalizada, então eu convivi com a dificuldade de falar, de sentar, levantar, de trocar de roupa, estava numa situação assim bem complicada, né? E aí eu tive, para eu não ficar entrando em corticoides, imunossupressores, porque a medicina ocidental entende que se a imunidade está muito exacerbada, então vamos deprimir essa imunidade, às vezes com quimioterapia, imunossupressores, corticoides, e que, ao meu ver, assim, não iria me trazer saúde, não achei terapêutico, né? E aí seria um tratamento assim por tempo indeterminado. Você viu como uma coisa antagônica ao que você Ao que eu estava tinha, buscando, porque não era o caminho, né? se eu não poderia me livrar dos sintomas, pelo menos que eu ganhasse qualidade de vida. Então, eu resolvi adotar práticas de saúde. Aí, no meu caso, eu mudei a alimentação, no caso, eu adotei o crudivorismo, prática de jejum,
Para mim, o melhor anti-inflamatório é o jejum. Também, no início, né, eu não tinha como fazer atividade física, porque a minha movimentação estava muito prostrada, né? Então, a princípio, quando eu fui melhorando, desinflamando, eu fazia alongamento, yoga sentada na cadeira, adaptada. Aí, em 2020, eu comecei a fazer o Lian Kun, só a primeira parte, porque eles são 3 partes, cada um de 10 minutos, ele leva meia hora, né? E eu só fiz ele completo ano passado, em 2023, quando eu me mudei para Brasília e conheci esse grupo de Lian Como Kun. que surgiu o Lian Kun para você? Um amigo na internet falou assim: Letícia, você tem miastenia graves, já pensou em fazer Lian Kun? Aí eu achei interessante isso, só que as primeiras vezes que fui tentar fazer Lian Kun, ainda no auge da miastenia graves, aquilo era para mim muito difícil, né? E aí eu só consegui fazer depois de alguns anos. Eu adotei o crudivorismo no final de 2015 e o jejum em 2015. Eu só vou começar a fazer o Lian Kun em 2020, porque minha fala normalizou em 2017. Assim, para quem não conhece a patologia e tudo, você falou que teve dificuldade de fala, de movimento. Essa dificuldade era por conta de quê? Dor? Não. Limitação, Fraqueza, fraqueza. Uma fadiga assim. Uma fadiga extrema, um cansaço extremo. Entendi. Assim. Qualquer movimento parecia que eu tinha feito um triatlo. E a baita exaustão. Esforço, né? E a exaustão. E essa prostração trazia, obviamente, um estado deprimido, porque imagina, você fica confinado em você mesmo, né? Então, assim, aí eu entendi que eu deveria mudar o estilo de vida, né? Aí esse meu amigo falou, faça Lian Kun. E foi a primeira vez que eu olhei para a medicina chinesa, né? E o Lian Kun, eu aprendi a primeira parte sozinha em casa em 2020, na época da pandemia. E aí, quando eu me mudo para Brasília, eu começo, então, já estou numa outra fase, já estou com uma melhor movimentação, tudo, enfim, já estou bem normalizada nessas partes básicas, né? E aí eu aprendo o Lian Kun completo aqui no Parque da Cidade. No final de 2023, eu me interesso por artes marciais. Antes de adquirir a miastenia graves, eu praticava karatê. E eu queria voltar para esse universo, né? Eu já estava com essas coisas básicas normalizadas, mas eu não estava confiante nem segura que eu ia conseguir retomar as artes marciais. Pratiquei um pouquinho de judô, iniciei o karatê, que era o que eu tinha uma relação afetiva do passado, né? E ao mesmo tempo uma insegurança de retomar, porque quando eu fazia karatê o corpo ajudava e agora eu tenho que ajudar o corpo, né? E aí eu pensei em Tai Chi Chuan, porque Tai Chi Chuan é uma arte marcial, né? Mas ao mesmo tempo ele vem com uma proposta de medicina. Você acha que é uma arte marcial mesmo, Letícia? Eu acho. Como eu voltei a fazer karatê, né, eu vejo os princípios muito convergentes assim sobre o contrair dos músculos, embora a musculatura que trabalha aqui é diferente do karatê. Mas os princípios, trabalhar, né? Mas os princípios são muito parecidos assim, né? Eu vejo a arte marcial do Tai Chi, né? Eu estou aprendendo, né? Então, até a maneira de como você aprende o Tai Chi, que é pela forma, no Karatê a gente chama de Kata e Kihons, né? É a mesma coisa, assim. Em chinês, você sabe, chama Kati. Kati, né? A forma chama Kati. Kati. Então, aí eu achei que, quando eu entrei no Karatê, eu vi que não ia aguentar. Aí eu comecei a olhar, então, para o Tai Chi, né? Então você resolveu retomar o Karatê porque gosta das artes marciais. Foi a primeira que você já tinha contato e quando começou a fazer percebeu que não estava ainda 100% preparado. O corpo estava muito difícil, assim, estava muito difícil. Aí lembrou do Tai Chi, falou, Tai Chi é uma arte marcial também, né? É uma arte marcial também. E quando eu vim aqui na primeira aula, eu vim de bengala, né? Achei muito difícil o Tai Chi. Eu falei, caraca, que negócio difícil assim. Mas o que você achou mais difícil? A parte das pernas, porque é a parte que me pega mais assim, as bases, né? Mas ao mesmo tempo você falava assim, faça a sua base na altura que você suporta, né? Isso, então, vou te dando uma orientação para você conhecer seu corpo e fazer dentro do que você pode. Porque você fala assim, olha, eu faço uma base grande, mas eu sou um praticante há muito tempo. E está praticando há quanto tempo? Acho que desde abril, eu acho. Temos uns
5 meses? Eu evoluí bastante. Então, isso que eu ia te perguntar, desses 5 meses para cá, o que você sentiu diferença na tua base aí, nas pernas? Filha, Tai Chi melhora muito assim o meu condicionamento para o Karatê, porque veja só, no início eu voltei para o Karatê insegura, sem confiança de que eu tinha medo de não conseguir praticar, né? Então eu fazia Karatê uma vez na semana, e era muito para mim. E adotei o Tai Chi 2 vezes na semana, então o Tai Chi 2 vezes na semana e Karatê no sábado, né? Hoje, né, eu devo ter começado em abril, hoje nós estamos em outubro, 10 de outubro, né? Hoje eu faço Karatê 3 vezes na semana e faço 2 vezes Tai Chi. Então eu faço Karatê de segunda, Tai Chi de terça, quarta Karatê, quinta Tai Chi e sexta Karatê. Que massa, né? Então assim, o Tai Chi ele me dá o condicionamento, né? O próprio Tobias ensinou pra gente que o Tai Chi ele também foi criado como uma medicina de reabilitação física e mental das pessoas que iam para a guerra e retornavam principalmente com o estilo danos, Yang, que é o que a né? gente pratica, o Tai Chi da família Yang. Porque estou falando isso porque tem outros estilos de Tai Chi e a criação do estilo Yang ela foi baseada nisso, né? Quando Yang Luqian criou o nosso estilo, ele percebeu ali, tirando algumas explosões, saltos que tinha no estilo Chen, que foi o estilo onde ele aprendeu o Tai Chi, ele percebeu esses benefícios para a saúde, né? Então ele desenvolveu até a gente ter essa forma longa. Realmente ela tem Sim. propriedades assim terapêuticas muito profundas. Sim, Né? eu espero cultivar bastante o Qi com o Tai Chi, né? Porque a força física, eu entendo assim, depois de ter passado um período muito grave com a minha astenia grávida, eu entendo que a força física muscular, ela é a mais frágil entre as forças, porque você pode se acidentar, você envelhece, né? Mas o Qi é um tipo de força, né? Que não tem limite, né? Então a gente tem outra maneira de a gente sustentar através do Qi. Eu não entendo muito bem o Qi, né? Mas eu acredito que deve haver esse estímulo mesmo, né? E eu percebo isso no retorno que eu tenho, por exemplo, no Karatê, né? Então, assim, quando eu fiquei, o Tobias, ele tirou um mês de férias. O meu Karatê foi lá embaixo, assim, eu falei, meu Deus, volta logo, porque eu não estou conseguindo praticar. Não estou conseguindo me movimentar no Karatê, né? Esse relato seu é muito interessante, porque eu sempre falo, o Tai Chi, ele é uma universidade das artes marciais, né? Qualquer arte marcial que você pratica, seja luta agarrada ou luta de strike, né? Luta em pé, o Tai Chi vai ajudar a melhorar o seu entendimento sobre aquilo que você faz, vai te preparar melhor, vai te dar mais ferramentas, né? Seja física e mental, né? Porque a gente também tem todo esse trabalho de entendimento da mente. Até queria te perguntar, Letícia, quais, quais são os maiores benefícios que você teve no Tai Chi até, se você fosse listar, físico e mental, se tiver, né? Se você tiver, você pode compartilhar com a gente. Como o Tai Chi ele também é uma arte marcial, né? Ele trabalha essa coisa do movimentar a mente, né? No destemor, né? Porque a gente está ali simulando, a gente está meditando, né? Mas a gente usa os movimentos do Wushu, né? Que são movimentos muito violentos, assim, até na perspectiva do karatê, assim. Então, assim, então acho que a postura, né? Você está estimulando a se defender, e a contra-atacar, né? Eu acho que a gente está inserido numa cultura que boicota muito esse tipo de é algo natural que a gente traz da nossa própria natureza. A gente vê isso na natureza, que os animais se defendem das mais diversas formas, né? Ou com veneno, ou com camuflagem, ou com garras e presas, né? E a gente também tem esse espaço mental, né? De se defender e contra-atacar numa situação de opressão, né? Então, numa arte marcial como o Tai Chi, estimula isso de uma maneira equilibrada, né? Cultiva isso, né? Então, cultiva inclusive na questão da postura, desde a postura da cabeça, né? Que acho que é uma maneira de Postura o Qi, física né? e mental, Que é né? o cultivar o Qi, né? Um Qi criativo e tudo mais. Então, você tem a postura física que ajuda a postura mental e vice-versa, né? Então, assim, eu levo isso muito para o meu trabalho, né? Muitas vezes a gente tem desafios importantes. Eu trabalho no SUS, então é um desafio importante na assistência social, né? Na assistência da saúde pública. Então, há certamente, assim, quando a gente inicia um projeto, né?
há uma insegurança, há uma falta de confiança, né? Então, essas posturas do Tai Chi, né, que é uma arte da guerra, né, mas ao mesmo tempo ela procura trazer paz mental, lucidez mental, porque ela é uma meditação. Eu pratico meditação, então me identifico com aquela meditação convencional onde você senta e você repousa o olhar, né? Então eu já tive isso porque eu frequentei um tempo o Centro de Estudos Budistas Bodhisattvas, que é um budismo tibetano, né? Onde eles ensinam essa pessoa a sentar e a meditar, né? Então eu já tinha esse olhar e já me beneficiava dessa pacificação mental, desse trabalho de pacificar a mente que até hoje eu acho muito difícil, né? Então, assim, eu me identifico com o Tai Chi nesse sentido, né? Porque ao mesmo tempo ele é cultivar o Chi, ele é a meditação, ele é uma medicina, ele tem uma postura de te fortalecer internamente, né? Eu me sinto muito beneficiada nisso, na questão da postura, na questão de ele me ajudar a eu retomar o karatê, né? Tanto é que eu iniciei o karatê, como eu falei, né, com pouca confiança, eu voltei para a faixa branca, né? E depois que eu me senti confiante de novo, eu voltei à faixa onde eu tinha parado, né? Porque geralmente quando a gente faz arte marcial, se a gente parou, a gente retoma na faixa que a gente parou. Exatamente. E eu não tinha aquela Não teve. confiança, né? Então agora eu retomei a minha faixa. Assim, muita gente pode estar assistindo, achar engraçado, estranho, porque a Letícia, no relato dela, falou muito sobre a parte da arte marcial mesmo, né? Muita gente pratica o Tai Chi e conhece só a parte Yin do Tai Chi, que é a meditação, relaxamento, a parte mais Yin, né? A gente tem a parte Yang também, que é a parte de defesa pessoal, de unificação da energia, de poder mesmo, de força, né? É um exercício que realmente muita gente acha que é fácil, que é simples, que é fraco, muitas vezes é puxado, né? Isso é uma grande ilusão que a gente tem. Eu pensava, eu vou fazer Tai Chi porque é mais fácil. Não é. Tá? Eu já tinha experiência do karatê antes e vendo o Tai Chi, falei, nossa, eu vou ficar no karatê. É simples, mas não é fácil. Então, assim, não é fácil, né? Mas, assim, se a pessoa tiver perseverança, né? E também, assim, o professor, ele entende, né? Eu acho que um bom mestre, uma boa mestra, ela vai entender que as pessoas vão entregar aquilo de melhor que elas têm naquele momento, mas aquele cenário vai mudando, né? Isso. Então, até aproveitar esse gancho aí que você falou do professor, para falar da minha pessoa mesmo, né? Sim, Porque eu comecei a falar sobre isso da questão marcial, que é uma característica minha, né? Então, muitas vezes as pessoas vão em aula de Tai Chi e não vão ver esse tipo de coisa, saca? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu professor, o que você acha que tem de diferente na nossa aula, o que você acha realmente. Pode ser bem sincero, agora é o momento de fazer as suas críticas. Eu acho assim, eu já tive vários professores de artes marciais. Eu acho o Tobias assim bastante compreensível, né, com as pessoas que chegam aqui para fazer, né? Porque assim, o Tai Chi, acho que para qualquer pessoa que conheça Liang Kun, Qigong, Wushu, Kung Fu, que dê aulas dessas coisas, vai dizer que Tai Chi não é fácil, principalmente para uma pessoa que tem alguma limitação física ou esteja com problema de saúde. Mas o Tobias, ele entende isso, porque, por exemplo, eu cheguei aqui usando bengala. Eu uso uma cadeira motorizada e tal. Ela tem um carrinho. Eu tenho um carrinho elétrico. Né? Mas assim, mesmo com o carrinho, né, eu praticamente assim, eu melhorei bastante, né, e tal. Mas o que eu Mas não está entendo... usando mais a bengala, né? Não estou mais usando a bengala, porque antes eu vinha mais com a bengala e tal. Né? Assim, eu me sinto mais revitalizada, né? Mas assim, eu entendo que o Tobias, ele jamais, assim, por exemplo, vai pedir um tipo de base. Eu não vivenciei esse tipo de experiência aqui, que eu já experienciei em outros espaços de artes marciais. Que alguns mestres, assim, entendem, né, que você tem uma limitação física, e outros vão falar assim, não, você tem que fazer, você vai fazer. Então, eu já tive um professor de arte marcial que falava, não, você vai fazer e tal. E isso é muito constrangedor quando você está num processo ali que você quer... Debilitado. Você quer fazer algo terapêutico, né?
né? E assim, e o Tai Chi, ele tem o seu padrão, tem o seu rigor, tem assim o seu modo convencional, né? Mas o Tobias está aberto a pessoa fazer, entregar aquilo que ela que ela pode naquele momento, né? Às vezes a base vai ser pequena, né? E tudo bem se a Até base é porque eu alta, mesmo né? se você está aí pode ver no meu canal, eu conto um pouco da minha história também. Eu mesmo já passei muitos problemas de saúde, muito problema físico, né? Dificuldade de locomoção, fui atropelado, operei os dois joelhos, enfim, um monte de coisa. Então eu entendo que se você fizer pouquinho e tiver constância, vai te Vai fortalecer, mesmo que fortalecer. seja só no ti, entendeu? Só no tiro. Você tendo ti, o resto começa a se desenvolver melhor e aí progressivamente você vai se fortalecendo. Né? Isso é uma característica minha por conta do meu histórico, né? Mas Eu me entusiasmei bastante com o Tai Chi Yang, tanto é que eu me inscrevi no curso que vai ter agora final do ano, tem um porque seminário com o nosso mestre que o agora. Tobias divulgou. A princípio eu falei, nossa, eu não vou fazer isso, mas depois assim eu fui ler a programação, aí lá vai ter, por exemplo, uma interação em dupla, que é uma É o coisa Twin que Show, a nossa prática 2. então, assim, é uma coisa que converge para os meus interesses, né, de arte marcial, ver um pouco esse lado, assim, né, de fazer em dupla o Tai Chi, né, e certamente você ter um mestre que vai vir, né, que é o representante do Tai Chi Yang, né, é uma experiência que talvez seja única, Experiência talvez, muito não importante sei se vai mesmo. se repetir uma coisa dessa, né, então, assim, eu sou uma praticante bem entusiasmada, né, eu acho que se essas pessoas estão buscando um plano de saúde, elas podem olhar para o Tai Chi, assim. Você já até adiantou o que eu ia dizer agora. A última coisa que eu ia te falar, você dá um recado para quem não está praticando ainda. Então, eu acho que vocês deveriam dar uma chance para o Tai Chi Yang, se você é de Brasília, você pode vir conhecer o Tobias Pode aqui, fazer online também, estamos aí pode, na internet. pode fazer online, ele tem videoaulas, Tem eu gosto. cursos, aulas, tem tudo. Então, eu acho que se você está numa situação difícil, sobretudo muscular, física e mental, né, e às vezes a medicina convencional não alivia o seu sofrimento, então às vezes é uma porta que se fecha e outras que se abrem. Então nós temos outras medicinas, né? E uma delas é a medicina chinesa, o Tai Chi Chuan. Ele é uma medicina, né? Eu entendo isso e observo isso no meu dia a dia, o quanto ele é revitalizante, né? E eu espero aprender, porque eu entendo assim, como na perspectiva do karatê, né? No karatê a gente aprende vários kihons e vários katas, que são grupinhos de movimentos que a gente vai aprimorando ali as técnicas do karatê, né? E a gente aprende vários kihons e katas ao longo dos anos, né? E no Tai Chi Yang a gente tem uma forma longa, né? Que é 103, É. 103, que é como se fosse vários katas e vários kihons. Então, eu acredito que vão ser vários anos, né, para aprender essa forma longa. Mas eu quero conquistar essa forma porque eu acho que ela vai contrabalancear, vai ser mais uma terapia que eu vou usar para contrabalancear minhas tenia graves. Mais uma ferramenta Mais uma de ferramenta. saúde, Eu né? já uso ela, mas eu não consigo fazer ela muito sozinha. Ainda não é sua, né? Vai ser. Tô assimilando ela. Letícia, muito obrigado por nossa conversa. Eu gostei muito. Eu quero dizer para você que ainda não está praticando, procure aí na sua cidade, seja comigo ou com qualquer outra pessoa, seja estilo Yang ou qualquer outro estilo. Tai Chi tem muitas formas de praticar, tem muitos professores, então às vezes você não se adaptou com uma pessoa, às vezes você não quer fazer devagar, às vezes você quer fazer mais rápido, tem também. Né? Às vezes você não quer fazer rápido, você quer fazer devagar, então às vezes tem como fazer a dois com arma, sem arma. Arma que eu digo espada, facão, bastão, enfim. Tem várias maneiras, né? Pode ser mais terapêutico, mais marcial. De todas as maneiras vai te trazer muitos benefícios para a sua saúde física e mental. Então, busque Tai Chi, busque Qigong, e é isso. Né? E geralmente as turmas de Tai Chi são muito legais, porque as pessoas que procuram esse espaço são pessoas que, de alguma maneira, elas já se interessam por isso. Então, são pessoas que a gente se encontra e se identifica, né? Que Essa tem esse parte é olhar. muito importante, É né? A muito parte legal. social, né? A gente forma uma família, um grupo realmente, as pessoas vão se conhecendo. Né? É muito legal isso. Por isso também muitas vezes Tai Chi faz mais sucesso com o pessoal de mais idade, porque as pessoas encontram ali também um ciclo social. Mas isso, a Tai Chi é muito claro, importante a gente saber que é para todo mundo. Então você que é jovem,
né? O Tai Chi vai te ajudar muito com a ansiedade, vai te ajudar muito a te preparar para a vida, né? Você que é idoso também vai ter muitos benefícios, é para todas as idades, né? Qualquer pessoa, seja com miastenia grave, seja com sinusite, com rinite, qualquer coisa, qualquer patologia que você tenha, o Tai Chi vai te ajudar. Então, agradecer mais uma Eu que vez. agradeço Muito também. obrigado. Laoshi, xixi. Xexê, xexê, até a Xixi. próxima.